Olá, irmãos, tudo na paz? Você se lembra de certa vez que um dos discípulos de Jesus, chamado Pedro, estava ali pescando, mas ele tenta pescar e ele tenta e não consegue pescar nada a noite inteira. E ele fica ali no seu trabalho tentando, mas ele não pesca nada. Então Jesus chega para ele ali naquele momento e a Bíblia diz que eles já estavam lavando as suas redes e Jesus fala assim com ele: Pedro, joga de novo a sua rede no mar, vamos ali mais profundo, jogue ali daquele lado. E a Bíblia diz que Pedro obedece, vai ali, joga a rede mais uma vez. E a Bíblia conta que aquela rede veio tão cheia, mas tão cheia de peixes, que eles não conseguiram puxar aquela rede de volta. E teve que chamar outros barcos para puxar a rede de volta. E quando eles voltam ali para a praia, a Bíblia diz que Jesus fala com ele uma palavra, irmãos, e diz assim para ele: Pedro, vamos embora, vamos comigo, porque agora você não será mais pescador de peixes, você será pescador de homens nessa terra. Olha o que Jesus diz para ele. Jesus faz aí uma associação. Jesus associa mar às nações, a terra toda. Jesus associa também peixe com homens. E Jesus também associa ali naquele momento rede com evangelho. Jesus está fazendo um convite ali para Pedro. E nós pensamos assim, irmãos, que isso aqui é uma analogia que Jesus fez ali e pronto, que era uma analogia legal e tudo. Não. O que Jesus estava fazendo ali era uma analogia totalmente profética. Era algo que Pedro conhecia sobre esse assunto. Era algo que Jesus conhecia sobre esse assunto, que foi prometido desde lá de Gênesis, quando Deus promete para Abraão que a sua descendência seria como peixe no meio da terra, uma multidão de peixes no meio da terra. Porque o que Jesus está falando ali com Pedro é fantástico. É o seguinte, Jesus está fazendo a associação e ele está dizendo: Pedro, através de você, os gentios vão retornar. Através de você, Efraim, a casa de Israel, vai retornar. As ovelhas perdidas de Israel vai retornar. Jesus está trazendo ali, amados, um assunto, não era um assunto novo para Pedro. Pedro já sabia, Pedro conhecia bem a história das duas casas de Israel, Pedro sabia do que Jesus estava falando. E aquele convite para Pedro era algo grande. Nós pensamos assim que do nada Jesus faz aquele convite e do nada Pedro aceita. Pedro entende o que está acontecendo ali naquele momento. Pedro, quando ele olha para Jesus fazendo aquele convite, Pedro, ele entende as profecias. Você acha que Pedro não conhecia as profecias de Oséias? Você acha que Pedro não conhecia as profecias que foi feita a Abraão, Isaac e Jacó? Você pensa talvez que não, mas Pedro conhecia todas essas profecias. E por isso a Bíblia diz que ele ali naquele imediato momento, ele larga as suas redes, larga tudo para trás, uma pescaria de uma noite inteira para ir e seguir Jesus. Pedro sabia que diante dele estava alguém que ia transformar a humanidade. Pedro, tanto é que Pedro pega com empenho esse chamado e ele vai, ele segue Jesus. E nós vamos ver, irmãos, que Pedro é tão impactado com o ministério de Jesus, com a liderança de Jesus, que quando há ali a oportunidade, Pedro vai ser o primeiro a pregar para os gentios. Não é? Nós vemos que havia ali uma grande festa em Jerusalém e Pedro é aquele discípulo que vai começar a pregar para toda aquela multidão. E nós vamos ver, a Bíblia diz que ali naquele dia daquela primeira pregação de Pedro, ele ganha 3.000 almas.
3.000 ovelhas perdidas da casa de Israel, retorna para a oliveira verdadeira e é ligada novamente ao Pai. Essa é a história das duas casas de Israel, essa é a história se cumprindo na vida de Pedro, e ia essa história se cumprir em toda a vida da igreja. E nós vamos continuar esse estudo aqui das duas casas de Israel. Eu já tenho feito vídeos falando desse assunto, tem uma playlist aqui no canal, é só você clicar aqui nessa playlist que você vai acessar os primeiros vídeos onde eu falo das duas casas de Israel. Então, vamos embora para esse vídeo que eu quero falar hoje sobre a divisão do reino. Como que Deus dividiu esse reino? Como que foi o trabalho de Deus? Como que Ele fez para que essa divisão acontecesse? E isso vai ficar muito mais claro para cada um de nós. Vamos lá então para o vídeo? Essa história da divisão do reino está lá em 1 Reis, capítulo 11. Para a gente entender como foi feita essa divisão, nós precisamos meditar ali. Tudo aquilo que Deus havia dito a Salomão para não fazer, ele fez. Deus disse para ele: não se case com mulheres de outros povos. E Salomão se casou. Por que Deus não queria que Salomão se casasse com essas mulheres, irmãos? Não é porque Deus queria ali somente separar um povo, mas é porque os outros povos adoravam outros deuses. E Deus tem abominação de idolatria. Deus não quer dividir a sua glória com outros deuses. Deus, ele quer um povo exclusivo. E quando Salomão, ele se casa com essas mulheres, ele começa então a adorar outros deuses. E ele faz altares para esses deuses. O que acontece é que Deus percebe que o coração de Salomão não é um coração como o do seu pai, Davi. E Deus fica extremamente irado. E a ira de Deus vem contra Salomão. E ele diz para Salomão: olha, por causa disso, eu vou dividir esse reinado. Eu vou tomar essas tribos e vou dar para o teu servo. Então essa parte nós vamos ter que ler. Então eu estou em 1 Reis, capítulo 11, no verso 11. Assim disse o Senhor a Salomão: pois que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Olha Deus repreendendo Salomão, porque ele se desviou dos caminhos do Senhor. No verso 12, diz assim: todavia, nos teus dias, não o farei por amor a Davi, teu pai. Da mão de teu filho o rasgarei. E Deus diz para ele: eu não vou rasgar das tuas mãos esse reinado, por causa do amor que eu tenho ao seu pai, mas eu rasgarei da mão do teu filho. No verso 13, diz assim: porém, todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi e por amor a Jerusalém que tenho escolhido. Então Deus fala com ele: olha, eu não vou rasgar o reino todo, mas eu vou deixar uma tribo com o teu filho, só uma, por amor a teu pai Davi. Irmãos, o amor de Deus por Davi era tão grande, mas também tinha a questão que Jesus viria dessa descendência, da descendência que nós vamos ver de Judá. Jesus viria da descendência de Davi através da tribo de Judá, que é essa uma tribo que vai ficar com um dos filhos de Salomão. Olha o que diz o verso 14. Levantou, pois, o Senhor contra Salomão um adversário Hadade, o Edomeu. Ele era da descendência do rei em Edom. A ira de Deus veio contra Salomão. Deus se irou contra ele e, por causa do seu pecado, Deus rasga o reino e deixa somente um com a descendência de Salomão. Olha o que Deus fala no verso 26.
Também Jeroboão, filho de Nebate, rebelou-se contra o rei. Ele era um dos oficiais de Salomão, um efraimita de Zederá. E a sua mãe era uma viúva chamada Zerua. Olha, irmãos, um efraimita. E olha o que aconteceu. E foi assim, verso 27, e foi assim que ele se revoltou contra o rei. Salomão tinha construído o Milo e havia tapado a abertura no muro da cidade de Davi, seu pai. Ora, Jeroboão era homem capaz, e quando Salomão viu como ele fazia bem o seu trabalho, encarregou de todos os que faziam trabalho forçado, pertencentes às tribos de José. Um efraimita fica por cabeças. O próprio Salomão coloca Jeroboão como cabeça daquela tribo. Um efraimita. Naquela ocasião, verso 29, Jeroboão saiu de Jerusalém e Aías, o profeta de Siló, que estava usando uma capa nova, encontrou-se com ele no caminho. Os dois estavam sozinhos no campo e Aías segurou firmemente a capa que estava usando e a rasgou em 12 pedaços. Então disse a Jeroboão: apanhe 10 pedaços para você, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: saiba que vou tirar o reino das mãos de Salomão e dar a você 10 tribos. Olha a casa de Efraim aí, irmãos, com Jeroboão por cabeça, Deus colocando Jeroboão. Verso 32, mas por amor ao meu servo Davi e a cidade de Jerusalém, a qual escolhi dentre todas as tribos de Israel, ele terá uma tribo. Olha, uma tribo. Então, nós estamos vendo aqui que está ficando 10 tribos com Jeroboão. Então, nós estamos vendo aqui a divisão. O que Deus está fazendo aqui? O profeta encontra ali com Jeroboão no campo, e o profeta está com a capa nova. Ele rasga aquela capa e fala com Jeroboão: pega 10 pedaços deste daqui para você e fica com eles, porque Deus está colocando 10 tribos para você liderar. Um efraimita, tinha que ser um efraimita. Por quê? Lembra que quando Jacó foi abençoar, ele cruza as mãos ali profeticamente sobre a cabeça de Efraim, ele coloca a mão direita e faz as mesmas promessas que estavam sobre a vida de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele faz as mesmas promessas para Efraim. Tinha que ser um efraimita para ficar sobre a liderança dessas 10 tribos. Mas nós vamos ver que Deus vai deixar uma dessas tribos com a casa de Judá. Está faltando uma tribo. Nós vamos encontrar ela ainda nas Escrituras, porque são 12 tribos e nós estamos vendo que 10 está ficando com Jeroboão e uma está ficando com a casa de Judá. Nós vamos encontrar essa uma tribo que está faltando. Mas o verso 33 diz assim: farei isso porque eles me abandonaram e adoraram os postes sagrados, deusa dos Sidônios, Camus, deus dos Moabitas, e Moloque, deus dos Amonitas, e não andaram nos meus caminhos, nem fizeram o que eu aprovo, nem obedeceram os meus decretos e as minhas ordenanças, como fez Davi, pai de Salomão. Então Deus está dando uma justificativa. Por que eu dividi esse reino? Olha o que esse povo havia feito, irmãos. Adorado outros deuses, se casado com outras mulheres. Tudo porque Salomão, ele havia ferido os princípios de Deus. E Deus divide então o reino, deixa ali 10 tribos com Jeroboão, que era um efraimita, e uma tribo com a casa de Judá. Olha o que está dizendo aqui em 1 Reis, capítulo 12, no verso 19. Desta forma, Israel rebelou contra a dinastia de Davi, e assim permanece até hoje.
Israel se rebela contra a casa de Davi. E olha, irmãos, que Deus, ele tinha deixado uma ordem bem clara, que a divisão que estava acontecendo era Deus que estava fazendo. No verso 20, está escrito assim: quando todos os israelitas souberam que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a reunião da comunidade e o fizeram rei sobre todo Israel. Somente a tribo de Judá permaneceu leal à dinastia de Davi. Como que nós vamos ver que ficou então 10 tribos contra 2 tribos? Olha o verso 21. Quando Roboão chegou em Jerusalém, convocou 180.000 homens de combate das tribos de Judá e de Benjamim para guerrearem contra Israel e recuperarem o reino para Roboão, filho de Salomão. Olha, quando Roboão viu que as 10 tribos tinham se separado, ele juntou com uma tribo que está aqui no verso 21, a tribo de Benjamim. Eles se juntam ali, Roboão com a tribo de Benjamim, a tribo de Judá com a tribo de Benjamim, para fazer guerra contra as 10 tribos. E no verso 22, diz assim: entretanto, veio esta palavra de Deus a Semaías, homem de Deus. Diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, as tribos de Judá e Benjamim, e ao restante do povo. Verso 24, olha o que Deus está dizendo e como foi Deus que fez essa divisão. Assim diz o Senhor: não saia à guerra contra os seus irmãos israelitas. Voltem para casa todos vocês, pois fui eu que fiz isso. E eles obedeceram a palavra do Senhor e voltaram para suas casas conforme o Senhor tinha ordenado. Você percebeu o que diz aqui? Deus está dizendo: voltem todos para casa, porque foi eu quem fiz isso. Irmãos, que linda palavra! Olha o que Deus está dizendo, olha se cumprindo a profecia, olha o que Deus está fazendo. Nós vamos ver que Deus aqui, ele separa as tribos, 10 para um lado e 2 para o outro. Por que que Deus faz isso? Porque Salomão havia pecado contra ele. Resumindo tudo aqui, irmãos, então, nós vimos que Deus fez a separação porque Salomão havia pecado. A casa de Judá, então, vai ser os judeus, e a casa de Israel vai ser os efraimitas. Tá bom? Nós vamos ficar por aqui com esse vídeo. Eu espero que você tenha entendido mais uma parte aí das 2 casas de Israel. Se você gostou desse vídeo, compartilha, se inscreva no canal e vamos pregar a palavra de Deus. Vamos aprender a palavra de Deus, mas não se esqueça, o nosso papel, além de aprender, é também pregar a palavra. Para quantas pessoas você já compartilhou os vídeos, os nossos estudos? Vamos fazer isso. É o tempo de nós ministrarmos os corações dos irmãos. Deus abençoe você. Vamos ficar por aqui com esse vídeo. E tchau!